principalmente aos alunos da Escola Bíblica Dominical, os alunos da classe Abraão, que assiste aqui na sede. Essa é a nossa revista para esse trimestre. Estamos estudando sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa é para o trimestre abril, maio e junho, segundo trimestre. E a lição de hoje é a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O pastor Márcio vai estar postando o link aí. Deus abençoe, uma boa aula para todos vocês. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um vídeo para falar sobre a lição da escola dominical desse domingo, dia 12 de abril de 2020. Esse vídeo nós vamos falar da lição 2 desse trimestre, a lição 2 que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Estamos estudando nesta revista, estamos estudando a carta aos Efésios e esta segunda lição, onde então temos por base o texto para estudo desta lição, é Efésios no capítulo 1, dos versículos 3 a 14. Esse é o foco, é o objetivo de hoje, os versículos que nós vamos analisar. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus por poder estar falando com vocês e espero que esta mensagem, esta aula seja de edificação a todos. Meus irmãos, nesse estudo, na primeira aula, nós fizemos uma introdução sobre o conteúdo do livro, da carta aos Efésios, escrita por Paulo, aquela cidade de Éfeso, e onde tivemos uma visão geral, uma visão panorâmica deste livro. E hoje, então, passamos a estudar mais no detalhe. E para uma primeira reflexão de todos, é importante a gente pensar em alguma coisa sobre gratidão. Normalmente, a gente agradece pelas bênçãos que a gente pode ver, tocar, sentir, algo palpável, algo que a gente veja, né? Isso é normal de todas as pessoas. A gente agradece quando adquire um carro novo, troca de carro, a gente agradece quando tem a possibilidade de construir, comprar uma casa, reformar, agradece por uma cura, agradece por um livramento de algum acidente, às vezes um assalto, agradece por uma viagem que fez e que foi tudo bem, agradece pela formatura, por ter passado de ano, por ter passado no vestibular, agradece pelo aniversário, por mais um ano de vida, pelo aniversário de casamento, agradece pela amizade das pessoas, tanta coisa a gente agradece, mas tudo isso são coisas, vamos dizer assim, palpáveis, coisa que a gente vê, coisa que a gente no dia a dia consegue enxergar, é coisa clara, coisa que está aos nossos olhos. Só que existem coisas, existem bênçãos da parte de Deus, nós agradecemos entendendo que as coisas são bênçãos, mas existem bênçãos que vêm de Deus, mas que são, vamos dizer assim, invisíveis. Nós não vemos, são coisas espirituais, são coisas que é difícil alguém parar para agradecer por bênçãos espirituais. Eu diria assim, não é que é impossível, mas é raro, é bem mais comum a gente agradecer por coisas do dia a dia, coisas naturais, coisas que a gente vê. Mas Deus tem muitas bênçãos
as bênçãos espirituais, coisas que nós não vemos, mas que quando nós meditamos na palavra, quando nós passamos a meditar no que Deus faz por nós, no trabalho de Deus, em tudo, no seu agir, essas coisas nos devem fazer glorificar a Deus. Então, hoje, nesse estudo do livro de Efésios, no capítulo 1, dos versículos 3 a 14, é justamente Paulo, logo na abertura dessa carta, ele usa todo esse texto, é um texto até, vamos dizer assim, longo, e numa primeira leitura, assim, ele parece meio complicado, mas na verdade não é complicado, Paulo usa esta oportunidade nessa abertura da carta para a primeira coisa que ele faz é exclusivamente agradecer a Deus pelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então Paulo, ele em Efésios capítulo 1, começando já pelo versículo 3, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele já diz de cara, bendizendo a Deus. E tudo que ele vem na sequência, dos versículos 4 até 14, ele vai detalhar quais são as bênçãos. Mas que bênçãos? Bênçãos materiais que ele tinha conseguido, todas as coisas que eu mencionei, coisas que deixam a gente alegre, que nós devemos ser gratos a Deus, sim, devemos ser, mas ele não vai se referir a nada material, a nada pessoal, a nada assim, daqui da terra. Ele vai agradecer, conforme ele diz, por todas as bênçãos, muitas bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais. São coisas que nós não vemos, mas Deus revelou a Paulo e revela a nós coisas maravilhosas, bênçãos, e nós, na aula de hoje, nós devemos, ao final dessa aula, estar conscientes da necessidade de sermos gratos a Deus por tantas bênçãos, e são muitas e muito superiores ao que Ele tem feito para nós no nosso dia a dia aqui na Terra. As bênçãos nos lugares celestiais, as bênçãos espirituais são infinitamente maiores do que nós recebemos ou que nós vemos aqui na Terra. Não é para comparar o que Deus faz por nós, já fez, tem feito e continua fazendo por todos nós nas regiões celestiais, na nossa vida espiritual. E Paulo, como um servo de Deus, alguém que teve a revelação de Deus, quando ele começa a escrever essa carta, ele explode, vamos dizer assim, de alegria e de agradecimento e de louvor a Deus por tudo que ele enxerga que Deus fez à igreja em Éfeso, a ele e a todos os crentes, a todos os salvos em Cristo Jesus. Então, esse texto do capítulo 1, do versículo 3 até o 14, é Paulo fazendo uma expressão de agradecimento, de louvor. E isso tem um nome na teologia, é chamado de doxologia. Doxologia. Palavra esquisita, palavra complicada, mas essa palavra vem do grego, como o Novo Testamento foi escrito no grego, então, daquela época, doxologia significa palavra de glória, palavra de louvor. Então, o que é uma doxologia? Doxologia é manifestar e expressar palavras de louvor, glorificação e gratificação a Deus mediante uma revelação divina. Uma doxologia é uma explosão de louvor, é quando você não se aguenta mais, se você precisa falar, dizer com os pulmões cheios, assim, com alta voz, dizer o quão glorioso, o quão maravilhoso, o quão bom é o nosso Deus. Então, uma doxologia é toda vez que você expressa o teu sentimento, quando você percebe o quanto Deus tem abençoado a cada um de nós espiritualmente.
E isso é uma alegria muito maior do que se você ganhar um carro novo, uma casa, um aniversário, uma promoção, dinheiro, qualquer coisa dessa traz alegria. Mas quando você vê espiritualmente o que Deus nos faz nas regiões celestiais, as bênçãos que Ele já nos concedeu e que Ele nos concede, aí só tem uma coisa a você fazer, é uma doxologia. Sabe o que é? É explodir em agradecimento, em glorificação, em louvor a Deus, é expressar claramente a tua alegria e dizer, na verdade, essa doxologia é contemplar, expressar, dizer o que você percebeu de quem Deus é e o que Ele fez. Nós chamamos isso de louvar ou glorificar a Deus, mas a gente está muito sempre com o conceito disso ser feito através de um hino. Só que pode sim através de um hino, mas só que doxologia não se prende só a algo cantado. Pode até ser cantado, mas você expressar, verbalizar, mesmo que seja fala, principalmente falando, expressando, deixando claro. Você escreve, como Paulo escreveu, você fala, você pode cantar, mas mesmo que não se engane, você simplesmente grita, diga o que Deus é para você. Doxologia é essa expressão de louvor, de glória, de dizer, de reconhecer quem Deus é, reconhecer a bondade de Deus, reconhecer o que Ele faz. Isso é a doxologia. E nós temos vários exemplos na Bíblia de doxologias. Doxologia, você nunca conheceu por esse nome, mas tem vários exemplos. Olha, eu vou citar alguns. Um deles é Salmo 104, o versículo 1. Salmo 104, 1 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Isso é uma doxologia. É o início do Salmo 104, onde ele glorifica a Deus. Ele diz: Tu és magnificentíssimo. Olha a palavra enorme que ele diz para dizer o quão magnífico é Deus, que ele está vestido de glória. Isso é uma doxologia. Salmo 106, versículo 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Isso é doxologia, é o salmista expressando quem é Deus, que Ele é bendito, que Ele é louvado de eternidade em eternidade. Quer ver? Outro exemplo de doxologia em Romanos, no capítulo 11. O livro Romanos é um tratado teológico de Paulo sobre a salvação. E diante do que Deus fez, ele passa o capítulo 1 até o capítulo 11 explicando, dizendo o que Deus fez, a salvação, o processo de salvação. E diante de tudo que Deus fez, olha só o que Paulo expressa. Ele diz assim, Romanos 11, a partir do versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Olha só, que texto lindo, que coisa maravilhosa. Isso é uma doxologia, é uma expressão, você procurar das palavras das melhores, do mais profundo, expressar o quão Deus é maravilhoso e glorificar a Ele. Tem mais exemplos de doxologia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível,
ao único Deus seja honra e glória para todo o sempre. Amém. A gente lê, eu leio, a gente lê, e dá vontade de dar um berro, um grito de glória mesmo, porque a gente vai vendo que Paulo e todos os escritores bíblicos, todas as vezes que eles olham para Deus, eles manifestam a glória de Deus, essa doxologia, essa expressão de glória e dizer o quanto Deus é maravilhoso. Tem mais, no livro de Efésios também, no capítulo 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E esses amém não é só eu, é a Bíblia que colocou, no texto do escritor colocou esse amém, o amém é confirmação, é sempre expressão glória a Deus. Isso é a doxologia. Mais uma, Apocalipse capítulo 7, versículos 11 e 12. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. Irmãos e irmãs, é maravilhoso quando você vê na Bíblia Sagrada qualquer pessoa que compreende quem é Deus, ele não tem como fugir de manifestar a grandiosidade de Deus com as palavras que lhe vêm à boca, com as palavras que lhe vêm à mente. Por isso, então, em Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 a 14, é justamente o que Paulo faz. É uma doxologia, é ele engrandecendo, agradecendo a Deus por bênçãos que Deus faz na vida de todos nós, os salvos. E quais bênçãos? Olha, eu vou listar 6 bênçãos nesse texto. Vamos olhar para o texto e ver 6 bênçãos de que Paulo manifesta a gratidão a Deus, nessa doxologia, nessa explosão de glória, de louvor. Então vejamos lá, vamos de novo ao texto agora de Efésios capítulo 1, o versículo 3, só para recapitular, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então aqui ele faz uma abertura, uma introdução, vamos dizer assim, qual o objetivo dele? Ele está bendizendo a Deus por todas as bênçãos. Ele está dizendo que Pai, Deus, nosso Pai, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Todas. Olha só, quando a Bíblia fala tudo, todos, não é uma parte, é completo. Então Paulo, ele olha, ele fala, não falta mais nada, não falta nada da parte de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo nessa terra, mas olha, é que nem Paulo disse, ele não estava preocupado muitas vezes com o sofrimento. Ele falou, não me importava se ele tinha ou não tinha dinheiro, se ele estava com dor, os sofrimentos, as ações. Ele diz, olha, nada do que eu passo é para se comparar com a glória, com a coroa, com o que está reservado na glória. Então Paulo, com essa consciência, ele conseguia caminhar, vencer as lutas, vencer as dificuldades, vencer as barreiras, porque ele olhava para as bênçãos espirituais, para o que está na glória, para o que Deus tem para todos nós, os salvos. E aí, quando você vê isso, meus irmãos, dá um ânimo, uma disposição para você continuar, para você enfrentar cada dificuldade, cada medo, cada pavor, cada tribulação, cada luta, porque você olha e fala, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais são
incontáveis, e Paulo diz que não tem assim, não tem miséria, né? Não é restrito, não é pouca coisa, são todas as bênçãos espirituais. Ele tem muita coisa para nós. Então, que bênçãos são essas que Paulo agradece, que Paulo fala conosco? Olha só, então vamos listar. A primeira delas é no versículo 4 desse texto. Então agora nós vamos nos manter no texto da lição, Efésios capítulo 1, dos versículos 3 até o 14. Então a primeira bênção nessa doxologia de Paulo, a primeira bênção está no versículo 4. O que diz o versículo 4? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Sabe o que Paulo agradece aqui? A bênção que Deus nos elegeu para sermos santos. Irmãos, quando lê esse texto dos versículos 3 a 14, sempre vem um debate teológico sobre eleição e predestinação, sobre se Deus já escolheu previamente alguns para ser salvos, outros não. E nesta aula, o nosso foco não é debater isso. Na lição 3, a próxima lição, vai ser uma lição para vamos dizer assim, essa análise teológica sobre esses conceitos, eleição ou predestinação. O livre-arbítrio ou a predestinação, não é eleição ou predestinação, desculpe. Esses termos, eleição e predestinação, entender melhor o que significa isso, né? Na verdade, não é eleição ou predestinação. As duas coisas estão nesse texto, desculpe. Essas duas coisas. A próxima lição, deixa eu até olhar aqui no índice. Então, a lição 3, o título é Eleição e Predestinação. Nós vamos falar sobre essa doutrina da eleição e predestinação, mas analisar se fomos antes já, se Deus escolheu alguns para salvação e outros para condenação, se temos ou não livre-arbítrio. São essas questões teológicas que vão ser analisadas. Só que hoje o foco não é esse. Independente desse detalhe teológico, desses debates, isso não muda a bênção. E qual a bênção? É que Deus escolheu. Eleição, quando diz que como também nos elegeu nele. Quando diz elegeu, o sentido de eleger é o sentido de escolha. Então, Paulo louva a Deus porque Deus escolheu nos salvar mesmo sem nós termos mérito nenhum. Nós não merecemos, nós não fizemos nada para que tivéssemos direito à salvação. E a bênção espiritual é que Deus olhou do céu à terra, não viu ninguém digno, mas Ele escolheu, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos capacitou, Ele nos deu a condição de sermos salvos. Ele simplesmente, a eleição implica no nosso conceito democrático, você vai lá, entre opções, entre candidatos, você escolhe outro, você tem opções, você escolhe uma das opções. E o que Deus fez? Ele tinha opções, e qual a opção dele? Foi nos salvar. É por isso que Paulo, ele agradece a Deus, ele louva a Deus, ele glorifica a Deus, porque Deus, ele simplesmente decidiu nos escolher. Você e eu fomos chamados por Deus, ele resolveu, ele falou, eu quero te salvar. E ele veio e fez a sua obra para nos salvar. Então, há como não agradecer, louvar a Deus por essa bênção? Há como não dizer que isso é uma bênção? Porque independente do que aconteça nessa terra, independente que eu digo assim, coisas boas ou coisas ruins, nós temos a convicção, a certeza de que Deus
salva, de que Deus ele resolveu nos salvar e Ele quer nos salvar. Então, a bênção que Paulo agradece é por Deus escolher. Essa eleição é no sentido de Ele resolveu escolher nos salvar. A segunda bênção está no versículo 5. No versículo 5, a segunda bênção é que Deus nos predestinou para sermos filhos. Olha só o que diz o versículo 5, Efésios 1 e 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. São termos, olha só, são termos assim, parece complicados, né? Mas é porque Paulo, para glorificar a Deus nessa doxologia, ele procurou, vamos dizer assim, as palavras bonitas mesmo. Ele queria manifestar, expressar o melhor, o mais glorioso de Deus. Então ele procurou mesmo o top para dizer de Deus, para falar sobre Deus. Então a segunda bênção espiritual nas regiões celestiais foi que Deus nos predestinou para sermos filhos. Dessa ideia de novamente, o que eu disse a vocês, na próxima aula nós vamos entrar no debate teológico sobre predestinação, mas a ideia aqui de agradecimento, independente dessa questão teológica, é que essa ideia de predestinar significa que Deus planejou um caminho para nós. Ele tem um caminho traçado, no versículo 1 fala de elegeu, nos escolheu, mas escolheu e deixou você assim, sem um destino, nós assim, sem rumo. Ele falou, não, escolher agora se vira. Não é se vira. Ele tem um destino, ele predestinou, ou seja, ele tem um destino para nós. E qual o destino? O destino é sermos filhos. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa palavra beneplácito significa aprovação de alguma coisa por uma instância superior. Então, beneplácito é quando alguém superior dá o aval, aprova. Bondade, por exemplo, bondade é uma pessoa, qualquer um pode ser bom com outro, até uma pessoa, independente do cargo, às vezes uma pessoa bem simples, bem humilde, pode manifestar bondade com uma pessoa de um nível mais alto, de mais condição financeira ou cultural. Isso independe. Agora, o beneplácito é quando alguém de um nível superior, de um cargo superior, ele aprova, ele diz, eu estou de acordo, eu com a minha autoridade digo, tá certo, estou de comum acordo com isso, pode fazer. E aí o versículo 5, então, diz que Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, ou seja, é através de Jesus que nos tornamos filhos, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, porque Ele quis, a sua vontade, segundo foi uma autorização dada por Ele. Ele é a instância superior, não há ninguém superior a Ele, e Ele simplesmente decidiu e acabou. A bênção espiritual está em que Ele tem um destino para nós, Ele tem um caminho para nós, e o caminho é sermos filhos dele. E isso foi uma decisão, foi o beneplácito segundo a sua vontade, ou seja, foi uma aprovação de Ele na sua superioridade, no seu poder infinito. Ele decidiu, e agora quem vai dizer que não? Não tem ninguém para dizer que não. Não tem ninguém para contrariar a Deus. Então Paulo manifesta glórias a Deus, ele manifesta louvor ou gratidão por causa disso, porque não há ninguém que possa contrariar. O destino que Deus traçou para nós é sermos filhos dele, é sermos adotados como filhos, e isso ninguém contraria. Olha a bênção que nós devemos louvar, louve a Deus por isso, glórias a Deus. Então primeira bênção, Ele nos escolheu. Segunda bênção, Ele nos predestinou, ou seja, Ele tem o destino, está traçado o plano e ninguém vai mudar isso. O plano está traçado, só basta eu seguir esse plano. Não há como alguém mudar o plano que Deus tem.
Eu só preciso agora seguir o plano que ele propôs. A terceira bênção está no versículo 6. Qual a terceira bênção? Primeiro, ele nos elegeu, nos escolheu, certo? Ele nos predestinou, ou seja, ele planejou um caminho, escolheu, planejou o caminho, e para seguir esse caminho, nós cometemos muitas falhas, muitos erros. Então você podia pensar o seguinte: ele me escolheu, ele tem um caminho, tem um destino, só que será que eu vou agradar? Será que eu tenho condição de corresponder ao que ele planejou para mim? Então a terceira bênção que Paulo deixa claro e que ele agradece nessa doxologia é que Deus nos fez agradáveis para si. Ou seja, não é nem eu nem você que precisa, ser alguma coisa, ou não é um mérito nosso, não é nós que fazemos alguma coisa, ele nos torna agradáveis para ele. Então se você pensa, será que eu tenho condição da salvação? Será que eu mereço? Enfim, todos esses pensamentos caem por terra, porque simplesmente ele nos fez, ele resolveu nos fazer agradáveis, aceitos. Então o versículo 6 diz o seguinte: para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Ele nos fez agradáveis a si no amado. Quem que é esse amado? É Cristo. Todos os versículos fazem referência a Cristo. Então, o mérito de tudo isso é Cristo. A bênção espiritual veio a nós através de Cristo. Só que tudo isso, o que Paulo agradece é porque tudo isso partiu de uma decisão, da vontade de Deus. Ele poderia simplesmente não fazer nada disso. E aí nós estávamos simplesmente perdidos. Mas ele nos tornou agradáveis. Agradáveis significa aceitos. Então ele, através de Cristo, ele olha para nós e ele diz: eu gosto de você. Eu gosto de você, eu gosto de quem você é, eu me agrado. Quando a gente se agrada de alguém, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de conversar, a gente gosta de ter contato, a gente fala que é uma pessoa agradável. E Deus, simplesmente, ele nos tornou agradável. Deus é agradável para nós, é óbvio, Deus é bom, então não tem como nós dizermos que Deus não nos agrada. Só que aqui é o contrário, aqui é Deus que olha para nós e fala: eu gosto desse crente, eu gosto dessa crente, eu gosto dele. E por que ele gosta? Ele fala assim: essa pessoa me agrada, eu gosto dele. E sabe por quê? Porque ele nos tornou agradáveis. Não foi porque você é bonzinho, porque eu sou bonzinho, porque eu sou isso, aquilo. Não, ele simplesmente nos torna agradáveis. É uma bênção que parte da parte dele. E Paulo louva a Deus e explode em glória, explode em louvor, numa doxologia. Essa é a terceira bênção. A quarta bênção está nos versículos 7 e 8. 7 e 8. E qual que é a quarta bênção? Nos deu a redenção por meio do sangue de Cristo. Então, voltando. Primeira bênção, ele nos elegeu, ou seja, nos escolheu. Segunda bênção, ele nos predestinou, ou seja, ele tem um caminho, planejou um caminho para nós, sermos filhos. Aí depois de escolher, de planejar esse caminho, ele nos fez agradáveis, ele nos tornou pessoas agradáveis, pessoas que ele gosta. E na quarta bênção, então, para que tudo isso fosse possível, ele nos deu a redenção por meio do sangue de Cristo. Olha só. Então, nada disso seria possível se ele simplesmente fizesse e ignorasse nosso pecado, ignorasse quem nós somos, ignorasse as nossas falhas. Aí ele seria, vamos dizer, injusto. Ele estaria de acordo com o pecado. Então, não combina com o caráter de Deus. Então, qual foi a quarta bênção? Simplesmente, ele nos deu a redenção por meio do sangue de Cristo. Vamos primeiro, antes de entender redenção, vamos ler esses versículos 7 e 8.
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Olha só, ele nos deu a redenção. O que é redenção? Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir. Não explicou nada, né? Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir. Não explicou? Então deixa eu explicar. O que é redimir ou remir? É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, de tirar do cativeiro. Então, redimir ou remir é quando uma pessoa foi raptada, está preso, está em algum lugar e é cobrado, e aí tem um preço, um resgate. Redimir ou remir é pagar esse resgate e recuperar, e a pessoa é liberta. Isso é redimir. Então, o que Paulo diz no versículo 7 e 8? Ele diz: em quem temos a redenção, por onde? Pelo sangue, a remissão das nossas ofensas, ou seja, o perdão dos pecados. Tudo isso aconteceu, então, esse comprar, ele comprou a nós de novo, através, a redenção pelo seu sangue. Então, Cristo, através da sua morte, do seu sangue, nós estávamos condenados, nós éramos o quê? Nós éramos de Deus, fomos criados por Deus, em perfeição, fomos criados por Ele. E nós pecamos. Nós pecamos e nos tornamos o quê? Escravos do pecado. Nós nos tornamos prisioneiros do pecado, da condenação. E aí onde que entra a redenção, ou seja, o pagar o preço, comprar novamente? Esse pecado, a condenação do pecado, que a Bíblia diz que o salário, o preço do pecado, a condenação do pecado era a morte. Então esse preço, para nos ter de volta, alguém tinha que pagar. E quem pagou? Cristo. Cristo pagou. Se Ele pagou, então nós fomos resgatados, nós estávamos escravos do pecado, nós estávamos condenados, nós estávamos nesse cativeiro da morte e nós somos libertados disso. Por quê? Porque o preço desse cativeiro, para ter a liberdade, era a morte. E Cristo morreu por nós, o seu sangue nos libertou. Então, Paulo, a quarta bênção que ele agradece é justamente porque o que eu e você não podíamos pagar, a nossa salvação, ninguém conseguia pagar. E Paulo olha para Deus, olha para os céus e explode em glória, dizendo: olha, esse Deus, eu só tenho que bendizer a Deus, porque Ele nos redimiu, Ele pagou o que eu não podia pagar, o meu pecado, estou liberto e agora eu tenho a salvação. E com qual crédito? Ou seja, como, será que tinha dinheiro? Não. O preço, o resgate era suficiente, tinha condição de pagar? Então, olha o que ele diz aqui, de novo: em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, ou seja, segundo toda a riqueza de Deus. E Deus vai dizer que há alguém com mais riquezas do que Deus. Deus, riqueza. E que riqueza? Essa riqueza não é riqueza material, é o sangue de Cristo. E que no versículo 8 diz que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Ou seja, Ele nos redimiu pelo sangue de Cristo, segundo a riqueza dele, que Ele ainda tornou abundante, ou seja, que é bastante, que é muito, as riquezas. Então ele pegou, vamos colocar numa outra forma, o mais valioso para Deus é o seu Filho, Jesus Cristo. E Ele então deu o seu Filho, que veio à terra, morreu por nós, pagou o preço do pecado para nós. Então, Ele pagou o maior preço que poderia ser pago, o Filho inocente, Jesus Cristo, que morreu por nós.
E aí Paulo, ele não consegue se conter e só glorifica a Deus. Por quê? Porque se eu e você somos salvos é porque Deus pagou um preço que ninguém podia pagar. E ele então glorifica. A quinta bênção está nos versículos 9 a 12. 9 a 12, qual que é a quinta bênção? Que Deus então, ele nos revelou os segredos da sua vontade. Ele nos revelou a sua intimidade. Vamos recapitular de novo. Então, a primeira bênção, ele nos elegeu, ou seja, ele nos escolheu. Ele não precisava, mas ele escolheu. A segunda bênção, ele nos predestinou, ou seja, ele planejou um caminho para nós, sermos seus filhos. Então, escolheu, planejou o caminho ser seu filho, sermos seus filhos. Depois, a terceira bênção, ele nos tornou agradáveis para podermos trilhar esse caminho. Só que para tudo isso, para termos direito a tudo isso, ele então nos resgatou, ou seja, nos deu a redenção por meio do sangue de Cristo. Então é a quarta bênção, que ele pagou o resgate, nos salvou. E a quinta bênção, então, agora que somos filhos, agora que somos redimidos, que somos salvos, que temos um caminho que ele nos escolheu, temos um caminho, sermos seus filhos. Agora, com tudo isso, sabe o que ele faz? Ele nos coloca na sua intimidade. Aí ele começa a contar os segredos dele, os segredos da sua intimidade. É uma relação de pai com filho. Agora nós não somos mais inimigos, não somos só amigos, agora nós somos filhos de Deus. E como filhos, ele conta os seus segredos íntimos, a sua intimidade. E Paulo fica maravilhado com isso. Por isso que ele expressa aqui essa doxologia, essa glorificação, porque ele fala, agora é Deus. Deus resolve revelar os segredos dele para a gente. Não é para Paulo que ele teve revelações especiais só dele. Não, é para a igreja. Ele revelou para a igreja. Então vamos ler aqui, olha só, versículo 9 diz, então, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Aí está, o mistério, os segredos do quê? Da sua vontade. Segundo o seu beneplácito, de novo, olha lá, beneplácito, a sua autorização, sua posição superior, da sua hierarquia superior, ele simplesmente permitiu, então, que descobrir os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Então, o que ele resolveu fazer, ele simplesmente revelou os mistérios da sua vontade. Ele descobriu, ele deixou claro para nós quem? Para mim, olha só, eu aqui, esse insignificante ser, para você. Ele revelou mistérios espirituais, ele revelou a sua vontade para nós, quem somos? Nós não somos nada, mas Deus simplesmente agora deixa claro a sua palavra, a sua vontade, os seus planos, os seus projetos para nós. Isso é maravilhoso, o sentido, a segurança de intimidade, é Deus que fala conosco. Então, olha só, de que forma que ele revela, que segredos ele revela? Eu poderia assim, vamos tentar resumir em dois segredos. No versículo 10, o segredo número 1, o primeiro segredo. Versículo número 10 diz o seguinte: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Qual que é esse segredo, então, o primeiro segredo que foi revelado? Congregar todas as coisas em Cristo. Por que o segredo? Que segredo é esse? Até Cristo, todas as pessoas, todos de Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, Davi, não importa quem você pense no Antigo Testamento, eles esperavam um Salvador, eles esperavam
Messias, eles esperavam um plano, mas eles não tinham isso claro. E aí, o que Paulo louva a Deus? Que o segredo, que aquilo que no Antigo Testamento ninguém saberia direito como seria, Deus revela através de Cristo. Cristo é Deus revelado plenamente aos homens. Então, eles conheceram Cristo e nós conhecemos Cristo. Passaram 2000 anos e tudo que nós sabemos, o que nós estudamos, o que nós vemos, é que Deus revelou para nós. Isso tudo que nós vemos hoje, o Antigo Testamento ninguém sabia. Isso era algo que eles tinham profecias, tinham ideias, mas não era claro. Agora, eu e você sabemos que Cristo é o Salvador. Nós conhecemos essa verdade, nós conhecemos tudo isso. E isso era um segredo guardado lá por 4.000 anos. 4.000 anos de história. Isso aconteceu naquela época e hoje é algo claro para nós, porque Deus resolveu revelar que toda a criação, tanto no céu quanto na terra, tudo, conforme o versículo 10, congregar todas as coisas em Cristo, ou seja, ficou claro para nós, isso que parece óbvio para você. Por que parece óbvio? É porque Deus deixou um segredo agora claro para nós, que todas as coisas, tudo é restaurado, é salvo em Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é o meio de qualquer ser humano ser salvo, voltar a Deus. Cristo é aquele que restaura céus e terra. Cristo é o dominador, é Cristo, tudo está centralizado em Cristo. Toda a criação vai retornar à sua perfeição em Cristo. E isso foi revelado a partir de Cristo, e isso é algo que nós, a igreja hoje tem conhecimento. E qual o segundo segredo? Nos versículos 11 e 12, é o segundo segredo que eu posso dizer a você. Nós, a igreja, fomos escolhidos com o propósito de sermos para louvor da sua glória. Então vamos ler aqui, versículos 11 e 12. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então o segundo segredo é que nós todos, a igreja, nós, a igreja, quando Paulo falava isso, ele estava se referindo não só a ele, pessoa, mas à igreja. Ele, Paulo, aos irmãos de Éfeso e a toda a igreja, a todos nós, inclusive eu e você hoje. Nós, então, fomos escolhidos para sermos o louvor da sua glória, da glória de Deus. Ou seja, nós somos instrumentos de demonstrar o poder de Deus. Irmãos, esse segundo segredo, ele fica claro assim, patente, ele fica algo prático, é quando nós olhamos para a vida de cada um. Olha, quem éramos cada um de nós e o que Deus fez na transformação de caráter, na transformação de vida, no que Ele a cada dia transforma, muda. Quantas pessoas, a partir da salvação, é mudado tudo na sua vida. Como nos tornamos diferentes aqueles que são realmente salvos, convertidos em Cristo? É outra vida, é outra forma. E aqueles que são verdadeiramente salvos em Cristo, a humanidade, todos olham e falam, tem alguma coisa diferente. Esse aí, o que aconteceu? O pessoal olha e fala, o que aconteceu? Você está diferente? O que foi? O que mudou? E a única resposta é Cristo. É Cristo que nos muda. É Cristo que nos deixou o ensino que nós devemos ser luz do mundo e sal da terra. Ou seja, o mundo espera que a igreja faça a diferença. E quando a igreja faz a diferença, nós somos instrumentos de louvor,
de glória a Deus. Irmãos, quem dera que eu e você sejamos instrumentos, nos coloquemos nas mãos de Deus para sermos instrumento para que outras pessoas possam também na sua vida expressar, fazer a doxologia, eles glorificarem a Deus e dizerem como Deus é maravilhoso quando olharem para a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso dia a dia, olhar para nós e dizer, olha o que Deus faz. Então, a quinta bênção é que Deus, a quinta bênção que Paulo agradece nos versículos 9 a 12, é que Deus revelou segredos da sua vontade, da sua intimidade. 2 grandes segredos. O primeiro, que é em Cristo que se congrega, ou seja, que se junta, que se conserta, que toda a humanidade, a criação, céus e terra, tudo vai retornar, tudo retorna aos eixos, né? A perfeição, tudo vai ser restaurado mediante Cristo. Esse é o primeiro segredo que ninguém conhecia antes, mas que agora a igreja, nós temos conhecimento. E o segundo segredo é que nós, a igreja, estamos aqui para sermos instrumentos de glória a Deus, para fazermos a obra de Deus e glorificarmos o seu nome. E a sexta bênção. A sexta bênção, diante de tudo isso, a sexta bênção está nos versículos 13 e 14. E qual é? Já adiantando antes de ler essa sexta bênção, é que Deus nos selou com o Espírito Santo. Nos selou com o Espírito Santo. Então, vamos ler o texto primeiro. Versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Quando lê o texto, todos esses versículos parece, de novo, parece tão complicado, é que isso é uma doxologia, é glorificando a Deus, é procurando o melhor para expressar a glória de Deus. Mas o que os versículos 13 e 14 Paulo está nos dizendo? Qual que é a sexta bênção? Que Deus então nos selou com o Espírito Santo. Nos tempos dos tempos bíblicos, nos tempos que a Bíblia foi escrita, o selo era usado como um sinal de propriedade ou posse pessoal, ou seja, quando algo era de alguém, ele selava, é como se fosse, a gente conhece hoje como um carimbo. Na roça, os animais, os cavalos, os bois, eles marcam, com ferro, eles marcam os animais com o nome do proprietário, e então aquela marca que eles fazem é para todo mundo saber que aquele boi, aquela vaca, aquele cavalo pertence ao fazendeiro fulano. Essa é alguma coisa mais próxima dos dias atuais. Nos tempos bíblicos, as coisas, para dizer que era propriedade de alguém, tinham um carimbo, um selo. Então, o Espírito Santo, espiritualmente, nós temos também um carimbo em nós, um selo, uma marca. E essa marca é o Espírito Santo na nossa vida. Então, é uma forma de Deus colocar uma marca, um sinal, ou seja, uma prova de que nós somos propriedade de Deus. Então, as bênçãos que Paulo se referiu até agora, recapitulando, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, ou seja, Ele planejou um caminho para nós, Deus nos tornou agradáveis a Ele, Deus nos redimiu, nos salvou através de Cristo, Deus nos revelou segredos da sua intimidade, que vai congregar todas as coisas. Cristo é o centro da conserto, da restauração de tudo, e nós somos sua glória. Então todos esses segredos é tão maravilhoso, assim, vamos dizer assim, desculpe a expressão popular, assim, as pessoas dizem, é muita areia para o nosso caminhão.
É muita areia para o nosso caminhãozinho. É uma expressão popular que o povo diz, né? Então, é bênção demais para nós. Então, o que acontece? Paulo, qualquer um poderia pensar assim, mas é difícil até acreditar que Deus esteja dando tantas bênçãos. Então, qual que é a prova? Qual que é o selo? Qual que é o sinal? Qual que é a marca que prova de que somos propriedade de Deus e que tudo isso é verdade? O Espírito Santo. O Espírito Santo, a presença, a atuação do Espírito Santo na nossa vida é a prova, é a marca de que nós temos essas bênçãos espirituais. Portanto, a ação do Espírito Santo em nossa vida é uma sexta bênção espiritual. O agir do Espírito Santo em nós é uma bênção também espiritual, porque isso nos garante. Quando a gente não sente mais nada, quando a gente já não vê mais sentido em nada, é algo de se preocupar. Mas quando o Espírito Santo está atuando em nós ficamos empolgados, nós encontramos força, mesmo na dificuldade, nós encontramos força, alento, porque o Espírito Santo fala conosco. Quando você procura uma palavra, e aí o Espírito Santo, de alguma forma, fala com você. Se você ora, o Espírito Santo fala com você. Se você procura uma orientação, o Espírito Santo fala com você. Se você muda o seu caráter, o seu modo de agir, é o Espírito Santo nos mudando, nos transformando. Tudo isso, então, é uma bênção, é a bênção espiritual. É Deus que enviou o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco todos os dias. Foi promessa de Jesus. Então, este é o selo, é a marca que nos dá tranquilidade para saber que temos todas essas bênçãos, e isso já é uma bênção, o selo, o Espírito Santo em nossa vida. Esse selo, antigamente se pensava que era o batismo no Espírito Santo, o ato de falar em línguas, que isso seria o selo. Isso, na simplicidade dos crentes no início, eles entendiam dessa forma, mas não era maldade, não era distorção, com o sentido de criar heresia, nada disso. Era o pouco conhecimento que tinham, mas hoje está claro para todos nós que não é o batismo no Espírito Santo, falar com evidência em línguas estranhas, não é esse selo. É algo necessário, é algo que nós precisamos para a obra de Deus, mas o selo não é esse. Olha, até na história da igreja, até 1910, durante um longo período de anos, na igreja primitiva era comum o batismo com o Espírito Santo. Depois houve um esfriamento e isso se tornou incomum. Depois veio a reforma, e na reforma, lá nos 1500, por aí, houve uma grande transformação na igreja, um grande, vamos dizer assim, um reavivamento, de voltar as coisas ao correto, e eram homens de Deus, mas o batismo no Espírito Santo, a evidência de falar línguas, não era comum, era esporádico. Isso se tornou algo mais comum só a partir de 1910, que começou o movimento pentecostal, e que isso se espalhou assim de uma forma maior, de uma forma mais comum. Mas antes disso, sempre houve, mas não era assim tão comum. E aí nós vamos dizer que todos esses anos ninguém era selado por Deus, era todo mundo fora das bênçãos de Deus. Não podemos. Você vai dizer que Lutero era um homem que não tinha o selo do Espírito Santo, um homem que transformou a igreja, foi usado por Deus para transformar a igreja que estava corrompida, e dizer que esse homem não era selado com o Espírito Santo? Não faz sentido. Outra coisa, as igrejas tradicionais, mesmo hoje, igrejas tradicionais que eu digo batista, e outras que não adotam essa doutrina do falar em línguas estranhas como a evidência do batismo com o Espírito Santo, você vai dizer que todos os batistas não têm as bênçãos espirituais? Não faz sentido. Os batistas são nossos irmãos. Há diferenças nessa questão da crença na atualidade dos dons espirituais, do falar em línguas. Há essas diferenças, mas isso não faz com que eles sejam
menos irmãos, menos salvos do que nós. Não, de forma nenhuma. Eles são selados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, nós somos selados, e o próprio texto, Paulo aqui deixa claro isso, nesses versos. Olha só, o que Paulo diz aqui, em quem, volta ao versículo 13, em quem também vós estáis depois, olha só, quando que a pessoa se torna selado com o Espírito Santo? Olha só, no versículo 13, em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, ou seja, você primeiro precisa, quem é selado com o Espírito Santo? Quem ouviu o evangelho, a palavra da verdade, e tendo nele também crido. Então, se você ouve a palavra e crê em Jesus Cristo, o que acontece? Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Então, esse selo é a partir do momento em que nós somos regenerados, nós somos salvos, nós somos justificados, nós ouvimos a palavra e cremos em Cristo. A partir daquele momento, o Espírito Santo começa a atuar em nós e começa a transformar a vida de cada um. Há irmãos que passam 30 anos clamando, aguardando até 30, ou mais ou menos, mas eu dei um valor aqui, 30 anos, para ser batizados no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. E aí, eu vou dizer que ele não foi selado, ele é selado. Você que é salvo, você é selado. Por quê? Selado com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo fala dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Nós somos. Romanos, capítulo 8, versículos 14, 15 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando você recebe a palavra de Deus, crê no nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, você então começa a sentir o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Esse é o selo o selo do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo em nossa vida, que começa a partir do momento que você crê, ouve a palavra e crê em Cristo. Esse momento, o Espírito Santo já nos começa a dar essa convicção, começa a trabalhar conosco para sermos essa confiança, temos essa confiança de que somos filhos de Deus. E o versículo 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O que esse texto nos diz? Que então o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Penhor significa uma garantia, é um depósito, um sinal, uma entrada para garantir o negócio. Então, o Espírito Santo, quando ouvimos a palavra, o Evangelho, e cremos em Cristo, o Espírito Santo começa a atuar em nós, testifica, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e essa ação, então, é o penhor, ou seja, é a garantia, é o depósito, é o sinal, é uma entrada, é o início da parte de Deus para mostrar para a gente que, olha, lembra que Deus nos escolheu, elegeu, nos predestinou, ou seja, tem um plano para nós, para sermos filhos de Deus, para termos a eternidade com Ele. Então, o penhor, ou seja, a garantia, o adiantamento de que isso é verdade, é justamente o Espírito Santo atuando na nossa vida, na sua vida, transformando a cada um de nós dia a dia. Esse é o penhor, a garantia de que todas essas bênçãos são reais, são verdadeiras. Então,
creia nas bênçãos que Deus tem nos dado espiritualmente. E o batismo com o Espírito Santo, a evidência de falar em línguas, é dispensável? Não. Nós cremos que o falar em línguas é evidência de um batismo que é usado para nos dar poder para trabalhar, para realizar a obra, para fazer coisas que no dia a dia, nas condições normais, nós não conseguimos. Então, o batismo com o Espírito Santo nos dá condição de falar em línguas, falar com os anjos, de revelações, de profecias e tantas coisas que Ele nos capacita. Mas a presença do Espírito Santo já está conosco, o penhor, a garantia, você sente o amor de Deus na sua vida e isso garante, então, todas essas bênçãos espirituais. Portanto, meus irmãos, era a doxologia que Paulo abre. Ele louva a Deus. Essa fala toda assim complicada, complexa de Paulo, esse linguajar. Agora você entende por que parece complicado. É porque Paulo estava assim colocando de dentro dele o melhor para expressar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus tem abençoado espiritualmente a sua igreja, o seu povo, e ele então glorifica a Deus por isso, e ele glorifica. A doxologia é expressar, verbalizar tudo o que se pensa de Deus, o que Deus é, você expressa. Irmãos, que a doxologia seja algo que nós pratiquemos no dia a dia. Todos os momentos, toda a nossa vida, que sempre você e eu tiremos um minuto, um tempo, para simplesmente parar, meditar, expressar como Deus é glorioso, como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo, como Deus é sábio. Irmãos, é expressar a glória de Deus, louvar a Deus. Isso você não precisa cantar, você pode simplesmente dizer quem é Deus para você. E pelas bênçãos espirituais, por coisas que nós não vemos no dia a dia, mas nós sentimos, porque o penhor, que é o Espírito Santo na nossa vida, nos garante, nos dá essa tranquilidade de sabermos tudo isso. Então, louvamos a Deus assim como Paulo louvava. E na próxima lição, conforme dizemos, vamos retornar a esse texto, só que agora analisando uma parte teológica da eleição, predestinação, sobre o calvinismo, arminianismo. São conceitos teológicos que se debate muito, e só para nosso entendimento, conhecimento do que se trata, mas independente do que sejam esses conceitos, não muda o fato que Deus nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Louvado e bendito seja Deus para todo o sempre. Amém. Senhor Deus e Pai, nesta hora, Senhor, eu quero te agradecer por mais uma lição bíblica que temos estudado. Meu Deus, eu quero te agradecer por quem Tu és. Eu quero te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, pela salvação, pela adoção como filhos. Senhor, pelo Espírito Santo atuando em nossa vida, nos dando, Senhor, a convicção da salvação. Meu Pai, que possamos permanecer, caminhar firmes contigo, nunca deixando esta fé, nunca deixando, Senhor, de confiar em Ti. Senhor Deus, abençoa cada um que está ouvindo esse vídeo, a Tua igreja como um todo. Abençoa nessa jornada, na sua vida, para que nunca se abalem na fé, crendo sempre em Ti. Meu Pai, tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e, se você desejar, fique à vontade para compartilhar essa aula
com os irmãos. Tenho dado aula na sede, mas os irmãos das congregações, os dirigentes e todos os irmãos podem compartilhar à vontade nas congregações, para todos os nossos irmãos. Fique à vontade, porque eu desejo que Deus edifique a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém.